Om Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 52. Buddhir buddhendriyai sardham savrittih kartrilakshanaha Vijnanamaya koshasyat punsas samsara karanam. O tópico Pancha Kosha Viveka, também conhecido como Atma Anatma Viveka, está sendo discutido agora. Dos 5 koshas, já vimos os 3 primeiros, na forma de Annamaya, Pranamaya e Manomaya. Estamos gradualmente viajando para o interior, para dentro, do mais grosseiro para o mais sutil. Cada kosha, quando entramos, é erroneamente considerado Atma, e mais tarde aprendemos que não é Atma, mas sim um kosha, Anatma. Inicialmente, Annamaya é chamado de Annamaya Atma, mas no momento em que entramos em Pranamaya, então Pranamaya é chamado de Atma e Annamaya é chamado de Anatma ou Koshaha. E Pranamaya desfruta o status de Atma até entrarmos em Manomaya. E uma vez que chegamos a Manomaya e lhe conferimos o status de Atma, Pranamaya é reduzido a Kosha ou Anatma. Assim, à medida que viajamos para dentro, cada Maya é reduzido a Kosha ou Anatma. E tendo reduzido os 3 primeiros a Anatma, entramos em Vijnanamaya, a 4ª camada. Vijnanamaya é tratado nos versos 52 a 56, 5 versos, dos quais completamos o verso 52, no qual Vijnanamaya é definido como o intelecto, o fator que decide, especialmente a vontade, que tem a capacidade de decidir coisas e agir. Esse Vijnanamaya, junto com Jnanendriyani, Savrittihi, com variedades de vrittis na forma do pensamento eu e o pensamento objetivo, Kartalakshanaha, que é chamado Karta. Isso torna-se Bhokta, que é Pramata, o Gnata. Esse Kartalakshanaha, Vijnanamaya Kosha Syat, é Vijnanamaya Kosha, de acordo com o Shastra, mas é confundido com o ser pela pessoa ignorante. Este Vijnanamaya, o Karta, Bhokta, Pramata, Ahankara, Jivaha. Lembre-se desses 5 nomes: Karta, Bhokta, Pramata, Ahankara, Jivaha. É Samsara Karanam. É a causa do Samsara, para o Punsaha, para o ser vivo, para o indivíduo. Até aqui vimos na última classe. Obteremos mais detalhes sobre Vijnanamaya nos versos seguintes. Vamos entrar no verso 53. Anuvrajachet pratibimba shaktihi Vijnana samyah prakriter vikaraha Jnana kriyavan ahamityadasram Dehendriya deshvabhimannate bhresham. Vijnana samyanaha. Este Vijnanamaya, Prakriter Vikaraha, também é um produto de Prakriti. Prakriti é outro nome para Maya, que discutimos ao definir Karana Shariram. Nós usamos 4 palavras: Avyaktam, Shaktihi, Avidya e Maya. 4 palavras eu apresentei lá. E aqui, a 5ª palavra que estamos adicionando é Prakriti. Mula Prakriti ou Mula Avidya são sinônimas. E Prakriter Vikaraha. A partir de Prakriti ou Maya, tudo evoluiu, incluindo Vijnanamaya. Claro, não diretamente, mas através do estado intermediário dos 5 elementos sutis.
Assim, de Maya ou Prakriti, 5 elementos sutis chamados Sukshma Bhutani evoluíram. Desses 5 elementos sutis, Sukshma Shariram evoluiu. Sukshma Shariram compreende Pranamaya mais Manomaya mais Vijnanamaya. E na evolução do Pranamaya, o Rajoguna dos 5 elementos sutis desempenha um papel proeminente. Na evolução do Manomaya e Vijnanamaya, o Sattvaguna desempenha um papel importante. O Samashti Sattvaguna é responsável pela mente e pelo intelecto. O Sattvaguna individual dos elementos individuais é responsável por Jnanendriyani, os órgãos sensoriais do conhecimento. Não estou elaborando esses pontos porque presumo que todos vocês já estudaram o Tattvabodha. Presumo também que se lembrem dele. Se vocês se esqueceram, sugiro que revisem o Tattvabodha. Aqui, Shankaracharya não elabora. E uma observação à parte. Embora se suponha que o complexo mente e intelecto nasça do Sattvaguna dos 5 elementos, devemos observar que ele é predominantemente Sattvaguna, mas as tendências rajásicas e tamásicas estão presentes em menor grau. É por isso que no 14º capítulo da Gita, certos pensamentos são considerados rajásicos. E Arjuna, quando o Rajoguna é ligeiramente maior, então a ganância, etc. acontece. As pessoas perguntam, como pode haver vritti rajásico na mente se a própria mente é composta do Sattvaguna dos 5 elementos? É uma pergunta muito relevante. A mente é predominantemente sátvica, mas vrittis rajásicos e tamásicos são possíveis, porque sattva é predominantemente sattva, mas inclui traços de rajas e tamas também. Isso precisamos observar. E, similarmente, Vijnanamaya é um produto do Samashti Sattvaguna dos 5 elementos sutis. E eles próprios são produtos de Prakriti. Portanto, Prakriti Vikaraha. Mas Atma não é um produto. Assim, eles não podem ser equiparados. Eu sou Atma, que não é um produto, enquanto Ahankara, Sukshma Shariram, Vijnanamaya é um produto. Prakriti Vikaraha. Vikaraha tem 2 significados. Um é modificação. Outro significado é produto. Aqui consideraremos o significado de produto. Vijnana Sanyanaha, que é chamado Vijnanamaya. O próprio sufixo Maya indica que é um produto. E Vijnanamaya tem a capacidade de refletir ou tomar emprestada a consciência através de Karana Shariram. Então ele toma emprestada Chit Pratibhimbha. Chit Pratibhimbha significa Chidabhasa, ou consciência refletida, como a luz da lua, que é a luz do sol refletida. O Chaitanyam de Atma é original. O Chaitanyam de Karana Shariram é emprestado. Similarmente, o Chaitanyam de Sukshma Shariram ou Chaitanyam de Vijnanamaya Kosha também são emprestados. Portanto, Anuvraja Chit Pratibhimba Shaktihi. Anuvraja significa segue, flui para. Anugachati. Então, onde quer que Vijnanamaya vá, Chidabhasa também vai. Então, após a morte, se Vijnanamaya, porque se Vijnanamaya viaja, e quando ele viaja, a consciência emprestada também viaja, porque Atma está em todo lugar para emprestar consciência. Atma não precisa viajar. Então, onde quer que Vijnanamaya vá, ele pode acessar o reflexo do Atma onipresente. Portanto, Atma está disponível em todos os lugares. Vijnanamaya pode tomar emprestado Pratibhimbha. Por causa disso, Vijnanamaya se torna senciente, portanto se torna um conhecedor. Vijnanamaya por si só não é conhecedor, é inerte, mas com Chidabhasa emprestada, Vijnanamaya é capaz de conhecer o mundo externo, naturalmente através do corpo e dos órgãos dos sentidos. Assim como a luz do sol ilumina a lua,
e a luz da lua é formada. Numa noite Paurnami, a luz da lua é tão poderosa que a lua, que não tem luz própria, com luz emprestada, é capaz de iluminar a Terra. Na luz Paurnami, você pode ver as coisas claramente. Se as letras forem grandes, podemos até ler. Similarmente, Atma empresta consciência a Vijnanamaya, e Vijnanamaya ilumina o mundo externo. Sempre que digo Pramata, não é nada mais do que intelecto com consciência emprestada. Prakriter Vikaraha Anuvrajat Chit Pratibimba Shaktihi. Shaktihi significa poder de iluminação, poder revelador. Uma parede não pode iluminar nenhum objeto, porque a parede não toma emprestada a consciência do Atma. Mas mesmo que Atma permeie a parede também, a parede não tem a capacidade de tomar emprestada. Portanto, a parede permanece insensível. A mesa permanece insensível, o microfone permanece insensível. Mas meu dedo é senciente, porque é capaz de tomar emprestada a consciência. Assim, Vidyaranya diz no Panchadashi: todo objeto inerte tem apenas uma consciência, que é a consciência original, enquanto todo ser vivo senciente tem duas consciências. Uma é a consciência original, que é onipresente, e a segunda a consciência refletida. Consciência original mais consciência refletida igual um ser senciente. A consciência original sozinha mantém um ser ou coisa insensível. Chit Pratibimba significa Chidabhasa, consciência refletida. Shakti significa poder de iluminação. Com essa Shakti, Vijnanamaya torna-se Pramata Jnata, um conhecedor. E portanto, Jnana Kriyavan não apenas torna-se Jnata, Pramata, conhecedor, mas usando Manomaya Kosha como instrumento, é Karana Atma. Ao entreter variedade de pensamentos, o Vijnanamaya Jnata torna-se o conhecedor de variedades de coisas no mundo. Portanto, Jnanavan Bhavati. Através de vários vrittis ou pensamentos, Vijnanamaya Kosha torna-se o conhecedor de variedades de coisas. E através de Pranamaya, empregando também Pranamaya, este Jnata, o Vijnanamaya, torna-se Kriyavan. Usando os 5 Karmendriyani, mãos, pernas, etc., eu me torno o executor de coisas. Usando a fala agora, eu tornei-me um falante. Então, usando Pranamaya, eu me tornei um falante. E usando seu Manomaya, você se tornou um conhecedor, eu suponho. Assim, Jnana Kriyavan. Jnanavan Kriyavan Cha Bhavati ou Jnana Kriyavan Bhavati. Ele se torna o conhecedor. E o que ele faz? Aham iti ajasram. Quando Vijnanamaya usa a palavra eu, não se limita ao Buddhi apenas, mas se estende ao Manomaya. Identifica-se com Manomaya, que é seu instrumento, identifica-se com Pranamaya, que também é um instrumento, identifica-se também com Annamaya. Este Vijnanamaya se identifica com os outros koshas. Portanto, Deha Indriyadishu, no Annamaya Kosha, Indriyans, ou órgãos dos sentidos, etc. Etc. inclui Manomaya. Abhimanyate Bhresham. Abhimanyate significa identifica-se. Bhresham significa intensamente, apaixonadamente. Nosso apego e amor ao nosso corpo é tão intenso que o mimamos o tempo todo. Todos os salões de beleza prosperam por causa do nosso apego ao corpo. Portanto, Bhresham significa apaixonadamente. Bhresham é um advérbio indeclinável. Identifica-se apaixonadamente. E Ajasram. Ajasram significa continuamente, constantemente. Aham iti, como eu sou, eu sou, eu sou. Quando o corpo tem 60 anos, nunca dizemos o corpo tem 60 anos. Dizemos eu tenho 60 anos, vou comemorar.
mesmo em tempos difíceis. Não estou dizendo que está errado, isso é muito natural. Então, aham iti ajastram abhimanyate. Ajastram também é indeclinável, advérbio qualificando abhimanyate. Ajastram significa continuamente. Bharesham significa apaixonadamente. Com Vijnanamaya, Ahankara identifica-se. Assim, Ahamkara estende-se a Manomaya, Pranamaya e Annamaya. E fora de Annamaya, todas as outras coisas e seres eu identifico como Mamakara. Meu cônjuge, meus filhos, meus queridos netos. Ele foi admitido em Harvard. Tanto orgulho. Maravilhoso. Mas você deve garantir que isso não cause samsara. No momento em que causa samsara, isso se chama apego. Quando você cuida deles e está disponível para eles, isso se chama amor. Disponibilizar-se para eles é amor. Maravilhoso. Mas preocupar-se com eles se torna apego. Na verdade, o que chamamos de amor, de acordo com o Vedanta, é apego. Somente um Jnani possui amor verdadeiro. Nós, por outro lado, estamos confundindo nosso apego com amor. Bem, de qualquer forma, tudo isso é irrelevante. O que eu queria dizer é que Ahankara se estende a Vijnanamaya Kosha. Portanto, Aham iti abhimanyate bharesham. Como Ahankara é responsável por samsara, no verso 52, segunda linha, a última palavra é samsara karanam. O Ahankara Jiva é a causa do samsara, foi dito. Essa palavra samsara karanam é elaborada nos versos seguintes. Portanto, comentários sobre samsara karanam são os versos 53 a 55. E qual é a prova de que Ahankara é samsara karanam? Anvaya Vyatireka, a lógica. Durante o período de vigília, Ahankara está presente, experimentamos samsara. Mas no momento em que vamos dormir, Ahankara entra em estado dormente, e assim somos bem-aventurados, somos um com Atman, livres do samsara. Esse é o Brahmanam. E isso é explicado aqui. Verso 54. Anadikalo yamaham swabhavaha jivasamasta vyavaharavodha karoti karmanyapi purvavasanaha punyanya punyani chatatphalani. Então, ayam aham swabhavaha. Esse pensamento eu, Yavasana eu, a palavra Swabhavaha refere-se a Abhimana e Abhimana Vasana, identificação e o hábito de identificação. Assim, Ahankara Abhimanaha, Ahankara Vasana cha, é chamado Aham Swabhavaha. Isso quase se tornou uma segunda natureza. Ao usar a palavra Swabhavaha, o que Shankaracharya quer transmitir é que a remoção deste Ahankara Vasana será um projeto difícil. Shravanam e Mananam nos dão o conhecimento. As pessoas afirmam, eu tenho conhecimento intelectual, mas não vejo nenhum benefício prático. Para que isso aconteça, a Vasana deve ser enfraquecida por um longo Nididhyasanam. Nossa identificação com família, etc., é tão forte que quando surge alguma notícia, a preocupação vem em seguida. Você não precisa procurar a preocupação. Ela acontece por causa desse Aham Mama Vasana. É por isso que o estudo de Vedanta terá que ser seguido por um longo Nididhyasanam. Nididhyasanam é a meditação vedântica. Somente a meditação vedântica enfraquecerá a Vasana. E esse enfraquecimento por si só, gradualmente nos fará transformar nossas reações em respostas. Quando recebo más notícias, primeiro pergunto o que? Depois de alguns momentos, uma vez que eu tenha praticado o Nididhyasanam o suficiente, direi ok. Porque tudo é governado pelo karma. Coisas boas acontecerão, coisas ruins acontecerão.
Eu lidarei com elas da melhor maneira possível, mas não reagirei, porque isso é natural ao Anatma. Assim, o que se converterá em ok. No começo do Nididhyasana, o ok virá depois de vários meses. Se tivermos praticado o Nididhyasana o suficiente, em poucas horas podemos converter o que em ok. No caso do Jnani, mesmo quando a preocupação surge, ele é capaz de distanciá-la por meio de Sakshi Bhava. Anatma está passando por um prarabdha difícil, e eu farei através de Ahankara o melhor que puder. Pode ser resolvido, pode ser reduzido, ou pode não ser. Eu estou pronto. A palavra Swabhava indica que o conhecimento não resolve instantaneamente os problemas emocionais. Se tivermos atacado os problemas emocionais por meio do Karma Yoga, com Ishwararpana e Prasada Bhavana, as emoções podem ter diminuído. E então Nididhyasana reduzirá ainda mais essas emoções diminuídas. Portanto, Karma Yoga é para uma redução mais grosseira das emoções. Nididhyasana é para uma redução mais sutil das emoções. Tudo isso é uma nota à parte, não é dito no shloka. Então, Aham Swabhavaha, este Ahankara, quando isso surgiu, se você perguntar? Anadi Kalaha. Porque este Ahankara é uma concepção errônea, nascida da auto-ignorância. E a auto-ignorância não tem começo. Portanto, Ahankara também é Anadihi. Durante o sono e durante o Pralayam, Ahankara não é destruído. Ele apenas entra em estado dormente. Mesmo durante o Pralayam, Ahankara está em estado dormente. Durante o sono, Ahankara está em estado dormente. No momento em que acordo, Ahankara acorda. Portanto, ele é Anadikalaha. Ahankara perecerá totalmente apenas no momento do Videha Mukti. Durante Jivan Mukti, um Jnani também terá Ahankara. Mas o Ahankara do Jnani perderá sua capacidade de gerar samsara, o samsara emocional. Shankaracharya compara o Ahankara do Jnani a uma semente torrada no fogo do Jnanam. A semente torrada não pode germinar, mesmo se você a plantar. Mas o Jnani tem um Ahankara não vinculante. Mesmo este Ahankara não vinculante desaparecerá no momento do Videha Mukti. Durante Jivan Mukti, Ahankara não vinculante. Durante Videha Mukti, nenhum Ahankara. Ou podemos dizer, após Videha Mukti, o Ahankara do Jnani se fundirá no Samasti Ahankara de Ishvara. A individualidade se vai. Portanto, Anadikalaha. E este Aham Swabhavaha é chamado Jivaha. E Jivaha, Samasta Vyavahara Vodha. Vodha significa o executor. Então, o Jiva torna-se o executor, o realizador de todas as transações. Ele realiza diversas transações com o mundo. Assim, Samasta Vyavahara, todas as transações com o mundo, Vodha, ele realiza, claro, com a ajuda de Manomaya, Pranamaya e Annamaya. É por isso que Vijnanamaya é chamado de Karta Atma, ou Karta. E que tipo de Vyavahara? Karoti Karmani. Uma vez que me tornei um Ahankara, identificado com Vijnanamaya Kosha, e lembre-se, onde o Jiva Ahankara está presente, lá está o próprio Atma. Mesmo que não seja dito aqui, você deve se lembrar que Ahankara e Atma, o verdadeiro eu e o falso Ahankara eu, estão sempre misturados. Mero Ahankara não existe, porque o próprio Chidabhasa é emprestado do Atma. Eles são íntimos. Sempre que digo Ahankara é Karta, Ahankara está entrelaçado com Atma, o verdadeiro eu. Sou uma mistura do verdadeiro eu, Atma, e do falso Ahankara, eu. Então, o verdadeiro eu, Atma, e o falso eu, Ahankara, juntos, Karoti.
Karoti significa realizar, karmani. Por quê? Porque no momento em que eu se identifica com ahankara, como um karta, bhokta e pramata, tenho inúmeros desejos. E como um pramata, ahankara, quero me educar. Isso continua e continua. Anteriormente, o objetivo era apenas fazer bacharelado. Então eu tenho que fazer pós-graduação. Depois disso, tenho que fazer doutorado, obter uma bolsa de pós-doutorado. Só depois disso é que vem o casamento. E então, quando eles se casam, já são meio Shashtiabdapurti, 30, 35 anos. Por quê? Porque eu, como conhecedor, tenho um desejo infinito de conhecer. E eu nunca posso obter Purnatvam em conhecimento mundano. Portanto, Kama para Jnanam. E como Karta, tenho o desejo de fazer muitas coisas. Quero me tornar médico para servir a sociedade. Desejo de conhecer, desejo de fazer. E entre um e outro, quero tirar férias e viajar por todo o mundo. Alasca, Machu Picchu, Masai Mara, um parque no Quênia. Então, quero viajar para todos os continentes. Bhokta. Assim, desejo de aprender, desejo de fazer, desejo de desfrutar. A vidya leva ao tríplice kama. E para cumprir o kama, eu tenho que fazer, fazer, fazer. Portanto, karmani karoti. E alguns desejos são desejos adquiridos. Conversando com os outros, eles dizem, eu fui lá, eu fui aqui. Ou vendo os comerciais. Em março ou abril existem tantos pacotes turísticos. 3.000, 5.000, 10.000. Assim, eu adquiro desejos. E alguns desses desejos são Purva Janma Vasanas. Portanto, tenho alguns desejos instintivos. Purva Vasana significa impulsionado por Purva Janma Vasana. E também desejos adquiridos. Karmani Karoti Api. Ele realiza variedades de karma neste Janma também. Isso é pedalar o samsara. Karta pedala o ciclo do samsara. Então, Karoti Karmani Api. Esse Api pode ser entendido como neste Janma também. Ele realiza karma, impulsionado por Purva Janma Vasanas e desejos do Janma atual. E esses karmani são punyani, apunyani. Quando tenho desejo, faço coisas justas, adquiro coisas de forma justa ou adequada. Quando o desejo se converte em ganância, então não posso usar métodos legítimos, porque os métodos legítimos de adquirir riqueza exigem mais tempo e esforço. Não tenho paciência, porque meus desejos são muitos, sou ganancioso. Então, tento ganhar dinheiro por métodos errados, violando o Dharma. E uma vez que eu viole o Dharma, torna-se Apunya Karmani, ou Papa Karmani. Portanto, a Acharya diz, Punyani, ação correta. Adjetivo de Karmani e Apunyani significa Papa Karmani, ações erradas. Ações dhármicas e adhármicas. Karoti. Então, o ciclo avidya, kama, karma. Esta é a direção ou trajetória do samsara. Avidya, kama, karma. E esses karmani não podem ficar quietos, porque eles têm que se converter em karma palan. Toda ação tem uma reação. Então, o karma palan está esperando. O karma é como ligar uma bomba relógio. Cada karma é como uma bomba relógio com um temporizador embutido. Alguns dos resultados frutificarão neste próprio Janma, chamados Agami Karmani. Agami Karma Palani. Alguns dos karmas não podem frutificar neste Janma, porque requerem um tipo diferente de corpo. O corpo humano não pode receber esses Agami Palan. Então eles esperarão. Eles esperarão por outro Shariram apropriado. Talvez um corpo de búfalo, talvez um corpo de morcego, talvez um corpo de polvo, ou talvez um corpo celestial. Então, o karma esperará. Isso será levado adiante para a frutificação em um Janma futuro.
Assim, karta se tornará bhokta imediatamente ou mais tarde. Isso é dito aqui. Tatphalani. Esta palavra Tatphalani refere-se a Karma Phalani. Ela precisa ser conectada com o próximo verso. Leremos o próximo verso. Bhunkte vichitrasya piyonishu vrajam ayati niryati yatha urdhvameshaha asyaiva vinyannamayasya jagrate swapnadyavastha sukhadukha bhogaha. Então, bhunkte é o verbo a ser conectado a Tatphalani do verso anterior. Bhunkte significa sofrer, experimentar. Quem é o experimentador? Eshaha, primeira linha, última palavra. O Ahankaraha. Que Ahankaraha? Atma Mishrita Ahankara. Sakshi Mishrita Ahankaraha. Quando Ahankara é Karta, Atma também é chamado de Karta em associação com Ahankara. Mas Atma é Karta passivo. Karta entre aspas. Parte do grupo Karta e Tyartha. Atma também está no grupo Karta. Portanto, Atma é chamado de Nirvikara Karta. Assim, Pashyami Hachakshuhu Sa Shrinotya Karanaha, etc. É dito no Upanishad. Assim, Atma é Nirvikara Karta. Ahankara é Savikara Karta. Aqui estamos focando no Ahankara, o Savikara Karta. Esha Ahankaraha Tatphalani Bhunkte. É pago na mesma moeda. O resultado é dado por Ishvara, que é Karma Phala Data. Na verdade, Ishvara não precisa abrir o computador regularmente e olhar para cada diva e dar o Karma Phala. Lembre-se, está tudo embutido em Maya. Não é uma ação deliberada feita por Ishvara, olhando para o computador, para cada mosquito, que também é um diva. Ele também tem karma. Ele pica você e recebe o Karma Phalan. Você dá um tapa e ele recebe Videha Mukti instantânea, não Diva Mukti. Ele morre. Lembre-se, divas infinitos estão ali. Se Ishvara fosse observar cada um e atribuir Karma Phalan, ele enlouqueceria. Lembre-se, na própria Maya, a lei do karma é intrínseca. É um sistema automatizado. Assim como nossa digestão ou respiração acontecem mesmo sem pensarmos ou sabermos, já que tudo está intrínseco ao nosso corpo. Similarmente, no cosmos, a lei do karma é intrínseca. Portanto, Ishvara Karma Phala Data. Por causa disso, Eshaha Tatphalani Bhunkte. Como o Bhokta experiencia? Aliás, incidentalmente, uma observação que devemos acrescentar. Os karmas podem ser karmas religiosos, como rituais, puja, etc., conforme instruído pelos Shastras. Ou eles podem ser Laukika Karma. Laukika Karma da Laukika Phalan. Shastriya Karma da Shastriya Phalan. Quando eu faço Annadanam, dou comida a outros. O receptor obtém o resultado, o estômago fica cheio. E eu também obtenho um resultado imediato. A alegria, realização, satisfação, uma sensação de bem-estar. Isso é chamado de Drishtaphalan. Annadanam, como um Laukika Karma, me dá o Drishtaphalan, imediatamente experienciável, resultando em alegria, satisfação. O mesmo Annadanam, quando eu faço como um Shastriya Karma, com a atitude de que é um bom karma, com Shraddha no Veda, torna-se um Shastriya Karma. Então, o mesmo Annadanam produz tanto Drishtaphalan quanto Punyam, que eu não vejo. Portanto, Atma Triptihi é Drishtaphalan, Punyam é Adrishtaphalan. O Punyam se converterá em Sukham posteriormente. O Punyam proporcionará experiências favoráveis. Às vezes recebo o Karma Phalan, o resultado do karma, nesta vida mesmo, e às vezes em uma vida posterior, dependendo do tipo de karma.
Não podemos dizer qual frutificará nesta vida e qual frutificará em uma vida posterior, porque Punyan é invisível. Portanto, Shankaracharya diz que, para experimentar certas variedades de Punya Papam, teremos que assumir outros tipos de corpos. Assim surge a terceira camada do samsara físico. Falei sobre o samsara intelectual, falei sobre o samsara emocional, e agora falo sobre o samsara físico. O samsara físico é a transição de um corpo para outro. Não sei qual corpo terei no próximo Janma. Algumas pessoas perguntam, terei o mesmo marido, a mesma esposa? Como podemos saber? Qual a garantia de que diferentes membros da família terão um Janma humano? Podem até não nascer na mesma espécie? Um pode nascer um Deva, o outro uma árvore? Portanto, Shankaracharya diz, Vichitrasu Yonishu Vrajam, passar por variedades de corpos extraordinários. Se você observar o planeta animal, especialmente as criaturas subaquáticas, você poderá ver espécies extraordinárias, coloridas, transparentes, criaturas sem mãos, pernas ou qualquer outra coisa, mas se movendo. Então, Vichitrasu Yonishu. Yoni significa útero. Neste contexto, podemos interpretá-lo como Shariram. Vichitrasu Yonishu significa variedades de seres vivos, espécies. E esse ser vivo a que se refere é Annamaya Kosha. Vrajan, viaja. E quem é esse viajante? Que não haja confusão. Vijnanamaya, Manomaya e Pranamaya, este núcleo chamado Jiva ou Ahamkara, deixa o corpo físico atual chamado Annamaya. Esse Jiva viajará e obterá um novo Annamaya Kosha. Yoni aqui se refere a outro Annamaya, Vrajan. Vrajan deve estar conectado com Bhunkte. Se for o corpo de um animal, digamos, o corpo de uma vaca, para a produção de leite, carne, couro, pele, eles mostram em alguns programas veganos como esses animais são torturados. A quantidade de tortura que sofrem é tanta que muitas pessoas deixam de consumir leite, porque ao bebê-lo, lembram-se da tortura que as vacas sofrem. Elas são amontoadas como sardinhas, mal conseguindo respirar, para transporte em condições insalubres, com membros quebrados, sem comida ou água por vários dias. Você deixa de comer carne se souber como elas são torturadas. Lembre-se, esses animais também têm sua dor biológica, medo, fome, sede, etc. E eles não podem se defender. Eles não podem formar sindicatos. Um sindicato de proteção animal não pode ser formado por eles, porque eles não têm livre-arbítrio. Se seus direitos devem ser protegidos, isso também deve ser feito por seres humanos. Como humanos, podemos lutar por nós mesmos, mas os animais não têm livre-arbítrio suficiente nem para lutar por si mesmos. E por que os animais passam por um Janma como esse? Será que Bhagavan é cruel? Não. De acordo com o Vedanta, esses animais também passam pelo Karma Palan, infelizmente. Não que você não deva salvá-los. Muitos deles nós salvamos, mas muitos deles passam por essa tortura. Como você conecta isso à lei do karma? Aquele Annamaya tem um Ahankara por trás. Esse Ahankara, em algum Purva Janma, pode ter feito algum Papam, como matar animais. Na verdade, no Manusmriti, estou me perdendo do tópico novamente. Mamsaha, Bhakshayati iti Mamsaha. Por que me perdi em todo este assunto é por causa de Vichitrasu Yonishu. Eu assumo o corpo de diversas espécies de animais e Bhunkte. Eu passo por todas essas condições dolorosas. Às vezes, eu vou a mundos superiores celestiais e experimento prazer também. Assim, Eshaha, este Ahankara, desta maneira, Ayati Adhaha, desce para Bhuloka ou Lokas inferiores. Loka significa campos de experiência. Adha, Ayati, desce. Urdhvan, Niryati, ou se ele tiver feito muito Punyan, salvando muitos animais, tudo isso é um grande serviço. Então ele irá para Lokas superiores.
Superior não é fisicamente superior, porque superior e inferior você só pode falar do ponto de vista da Terra. Mas quando você vai para outros lokas, o conceito de superior e inferior se aplica. Mesmo na própria Terra, o que é superior para nós é inferior para um país do outro lado da Terra. Então, superior aqui significa um corpo qualitativamente superior e um ambiente superior. Inferior significa qualitativamente inferior. Na verdade, no próprio Bhuloka, na própria Terra, quando eu nasço como um animal, é inferior. Então, descer não é físico, mas qualitativamente eu desço. Assim, Urdhvam Adhaha Cha Adhaha Ayati Urdhvam Niryati. É por isso que é chamado Samsaraha. Samyak Sarati. Sarati da raiz ser. Ser significa ir. Então, intensamente ele vai ou viaja de um corpo para outro. Isso é chamado de Samsaraha. Mas veremos na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti